Amazon é uma das empresas mais conhecidas do mundo e uma das maiores da bolsa americana. Mas será que as ações da Amazon ainda são uma boa escolha para os investidores? Hoje eu vou te mostrar como a empresa ganha dinheiro, os seus pontos fortes, os riscos e o que você, investidor, precisa avaliar antes de investir nela. Olá, pessoal, eu me chamo Maurício Camil e vamos começar conhecendo um pouco mais a respeito da Amazon, que hoje é uma das principais empresas do mundo. Por volta dos anos 90, o Jeff Bezos trabalhava no mercado financeiro e já vinha tendo uma carreira de bastante sucesso, tendo uma remuneração muito alta, considerando a sua idade. E durante o seu trabalho, ele começou a ter contato com a internet, e ele conseguiu verificar uma grande oportunidade, porque na cabeça dele, a internet iria dominar o mundo nos anos seguintes. Foi aí que ele decidiu largar tudo e fundar a empresa Amazon no ano de 1994. Mas como ele não tinha tanto dinheiro assim para financiar as operações da companhia, basicamente ele se reuniu com diversos amigos, diversos familiares, no total fazendo mais de 60 reuniões, com o intuito de convencer essas pessoas a investir cerca de $50 mil cada dentro da empresa. Dessas 60 reuniões, ele conseguiu se sair bem sucedido em 20 delas, totalizando um investimento inicial de $1 milhão na empresa. E inicialmente, a ideia dele era fazer com que a Amazon se tornasse simplesmente uma livraria online, conectando as pessoas que queriam ler livros e comprar determinados livros, justamente com a plataforma da Amazon e ganhar dinheiro dessa maneira. E à medida que os anos foram se passando, a Amazon se tornou o maior e-commerce do mundo, sendo hoje a quinta empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de $2,3 trilhões, ficando atrás apenas da Google, da Apple, da Microsoft e da Nvidia. E como que hoje, efetivamente, em 2025, a Amazon consegue ganhar dinheiro? Através de 4 principais fontes de receita. A primeira delas, e a principal fonte de receita da empresa mais representativa, é através do e-commerce, vendendo não só livros, mas todos os produtos que você necessita. Uma televisão, um teclado de computador, um laptop, um microfone, uma geladeira, um micro-ondas, enfim. Dentro da Amazon, você consegue comprar basicamente tudo o que você precisa. A segunda fonte de receita, que inclusive é a mais impactante no lucro geral da companhia, é a AWS, que é basicamente um serviço de computação em nuvem. Logo depois, temos as assinaturas através da Amazon Prime, da Audible e também da Amazon Music. E também uma receita que foi criada recentemente, já tem um peso bastante relevante, é através da publicidade digital. Então, se você tem algum produto que está sendo vendido e está sendo anunciado na Amazon, você pode pagar para aparecer no topo das pesquisas, e essa é uma outra maneira pela qual a Amazon encontrou de ganhar dinheiro. Mas quanto que efetivamente ela consegue ganhar em cada um desses segmentos? Você pode estar observando agora na sua tela o quanto a Amazon conseguiu obter de receita por segmento nos últimos 12 meses para cada um desses itens. Então ela obteve uma receita de $255 bilhões através da sua loja online, $162 bilhões através de vendedores independentes anunciando e vendendo seus produtos na Amazon, $116 bilhões de receita através da AWS, que seria a sua computação em nuvem, $61 bilhões através de propagandas, 46 bilhões através de assinaturas e $21 bilhões através das suas lojas físicas. E olhando agora para o peso que cada um desses segmentos impacta na sua receita geral, nós vemos que hoje as lojas online têm um peso de 38%, os vendedores independentes um peso de 24%, AWS 17%, anúncios 9%, assinaturas 6,97% e, por fim, as lojas físicas com um peso de 3,27%. E, inclusive, um dado bastante interessante de ser comentado é que, diferentemente de outras empresas que possuem receitas muito bem diversificadas, a Amazon realmente consegue ganhar muito dinheiro em cada um desses segmentos, porque geralmente, quando você olha empresas com várias fontes de receitas, geralmente uma delas tem um peso de 70%, 80% e as outras são quase irrelevantes. Isso não acontece com a Amazon. Ela realmente ganha dinheiro de maneira significativa de diversas fontes. Mas será que a Amazon, nesses últimos anos, vem conseguindo manter o seu crescimento? Será que ela consegue permanecer lucrativa? É justamente isso que vamos avaliar agora. Mas antes, já aproveita para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos. E para começar a avaliação da Amazon, vamos olhar primeiramente para o histórico da sua receita líquida, onde você pode estar vendo que no ano de 2020, ela bateu uma receita anual de $386 bilhões e em 2024 ela conseguiu crescer para um patamar de $637 bilhões, o que significa um crescimento médio anual
de 13,4%. E ela também conseguiu ter um crescimento muito significativo no dado do seu lucro líquido. Veja que, em 2020, a empresa fechou o ano com 21 bilhões de dólares de lucro e em 2024 com um lucro de 59 bilhões de dólares, um crescimento médio anual de 29,1% no período. E um dado que chama bastante atenção, que é importante de ser mencionado em relação à Amazon, é que apesar do seu e-commerce ser o maior do mundo e ser a receita mais significativa dentro do seu modelo de negócios, o lucro dela acaba vindo principalmente da computação em nuvem, como você pode estar vendo agora, de acordo com o dado de lucro operacional. Nos últimos 12 meses, a AWS gerou para ela 42 bilhões de dólares de lucro, o restante da operação da Amazon na América do Norte gerou 28 bilhões de dólares de lucro, enquanto o seu segmento internacional gerou um lucro de 5 bilhões de dólares. E vendo o peso de cada um desses segmentos, a AWS representa 56% do seu lucro operacional, a América do Norte 37% e a Amazon Internacional um peso de 6,7%. E esse é um dos principais motivos pelos quais a Amazon ainda consegue apresentar crescimento, principalmente por conta da AWS, que tem um peso muito significativo na sua receita, mas ainda mais significativo quando olhamos para o dado do seu lucro. Muito disso acontece justamente porque a margem que a empresa consegue obter, o ganho líquido que ela consegue tirar desse segmento é muito maior do que o e-commerce. E você pode estar vendo agora justamente a margem EBIT por segmento. A AWS tem uma margem de lucro operacional de 36%, o e-commerce na América do Norte 7% e o e-commerce internacional 3,43%. E é justamente por isso também que a AWS é conhecida como a joia da coroa da Amazon. E agora que você já entendeu como a operação da Amazon funciona, como ela consegue ganhar dinheiro e todas as suas fontes de receita, chegou o momento de eu apresentar para você os pontos positivos da companhia. O primeiro ponto positivo é que é uma empresa que tem uma receita muito bem diversificada e todos os segmentos têm um peso significativo da sua receita e também do seu lucro. O segundo ponto positivo, que é importante de ser destacado, é que ela consegue crescer em todos os segmentos e você pode estar observando justamente esse dado na sua tela. Então, o segmento de lojas online cresceu nos últimos 12 meses 7,5%, vendas dos vendedores independentes teve um crescimento de 9%, a AWS 18%, anúncios 19%, assinaturas 10% e lojas físicas 6,9%. Então, além dela ter uma receita bem diversificada, além de todos os segmentos serem impactantes para a companhia, ela consegue crescer em todos eles. O terceiro ponto positivo é em relação à joia da coroa da Amazon. E além de ser uma joia que consegue crescer e gerar muito lucro para a companhia, é simplesmente a líder dentro do seu segmento global. Você pode estar observando um market share, que seria justamente a participação de mercado para cada uma das empresas dentro de um determinado segmento da economia. E dentro do segmento de computação em nuvem, a AWS ocupa a primeira posição, com um peso de 30%, muito superior às suas principais concorrentes, a Azure, que é da Microsoft, e o Google Cloud, que tem um peso de 13%, que é da Google. E o último ponto positivo, que também é muito relevante de ser mencionado, é que a Amazon muito em breve vai se tornar a empresa com a maior receita anual em comparação a todas as empresas do mundo de todos os setores. Você pode estar observando o dado agora, olhando para a receita dos últimos 12 meses. Em primeiro lugar, nós temos o Walmart, com uma receita de 693 bilhões de dólares, e em segundo lugar, chegando muito próximo, nós temos a Amazon, com uma receita de 670 bilhões. Então, num prazo de 2 a 3 anos no máximo, a Amazon vai conseguir atingir e ocupar a primeira posição. Mas é claro que não existem só pontos positivos, é importante mencionar também os riscos, os cuidados que você, investidor, precisa ter antes de querer ser sócio de uma empresa como a Amazon. E o primeiro risco, o primeiro cuidado que você precisa ter é ter em mente que a Amazon, apesar de dominar o e-commerce, principalmente nos Estados Unidos, ela não domina o e-commerce em todos os países do mundo, porque ela tem concorrentes muito, muito fortes. Você pode estar observando, por exemplo, o market share, a participação de mercado do e-commerce dentro do mercado brasileiro. E veja que o Mercado Livre está em primeiro lugar, com uma representatividade de 12%. Nós temos duas empresas chinesas com peso de 8,5% e 7,8% respectivamente. E em quarto lugar, nós temos a Amazon, com peso de 7,1%. E isso não se aplica só no Brasil. Se você pegar em outros locais do mundo, a Amazon não necessariamente vai estar ocupando a primeira posição. Então ela pode ter o risco de se prejudicar, principalmente no mercado internacional, por conta da concorrência. O segundo cuidado que você precisa ter é saber que a Amazon, apesar de dominar e comandar o mercado de computação em nuvem, ainda assim ela tem uma concorrência muito forte. E vou colocar na tela novamente para você verificar quais são as suas concorrentes. Então nós temos a Azure, que é da Microsoft, que tem dinheiro quase que ilimitado
para reinvestir nas operações. Nós temos a Google, que também tem muito dinheiro, temos a Alibaba, que também é uma empresa muito grande na China, e também a Oracle, que é uma empresa muito grande também dos Estados Unidos. Então, apesar dela ocupar a primeira posição, ainda assim, ela tem uma concorrência que pode chegar junto nos próximos anos. Próximo ponto é em relação à regulação e também à taxação, não só do Brasil, mas também do mundo como um todo. À medida que os anos forem se passando e as Big Techs forem aumentando de tamanho, aumentando seus lucros, com certeza os países vão criar taxas e regulações que vão acabar prejudicando um pouco a sua operação. Eu trago como exemplo o principal caso que aconteceu no Brasil nos últimos anos, envolvendo as taxas de importação, que afetaram principalmente as pessoas que compravam da Shein ou da AliExpress, mas que também impactaram quem comprava da Amazon. E o próximo risco a ser mencionado é em relação ao seu crescimento. Apesar da empresa ter conseguido manter um bom crescimento na sua receita nos últimos anos, como eu já demonstrei para você nesse vídeo, esse crescimento vem diminuindo à medida que o tempo vai passando. Afinal de contas, a empresa vai aumentando o seu tamanho e vai ficando cada vez mais difícil manter o nível de crescimento. Você pode estar vendo justamente esse dado na sua tela. Entre 2015 a 2020, por exemplo, a sua receita cresceu 260%, o equivalente a 29% ao ano. Já entre 2020 a 2024, a sua receita cresceu 65%, apenas 13,4% ao ano. E à medida que o tempo vai se passando, vai ficando cada vez mais difícil a empresa permanecer crescendo no mesmo patamar, justamente porque já é um negócio muito grande, ela vai precisar se inovar cada vez mais para conseguir crescer. E entendendo o que a empresa faz, quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, para quem que vai fazer sentido ser sócio, comprar uma ação da Amazon? Pode ser muito interessante para você que, primeiramente, quer uma empresa de crescimento, quer ser sócio de uma empresa que tem operações globais, que tem uma boa diversificação setorial e também tem uma participação muito relevante dentro do mercado de computação em nuvem. Agora, se você quer ser sócio de uma empresa que vai gerar para você hoje renda passiva, que vai pagar dividendos de maneira consistente, o caso da Amazon não é para você. Você pode estar observando, por exemplo, o histórico do dividend yield da companhia entre 2009 e 2025. E você pode estar observando que o dado está zerado para todos os anos, justamente porque a Amazon nunca pagou dividendos. E para trazer para você um pouco mais de objetividade, para avaliar se de fato vale ou não a pena investir na Amazon, eu vou passar ela pelo crivo do meu método de investir na Bolsa Americana, chamada Método Estados Unidos Valorização, que consiste em avaliar 3 diferentes características de uma empresa. A companhia precisa ter ações sendo negociadas a um preço justo, precisa ter ações baratas dentro do mercado, a ação precisa ser rentável, então a empresa precisa ser rentável em relação ao dinheiro que ela aplica na sua operação, e ao mesmo tempo a empresa precisa ter apresentado um bom crescimento no seu lucro líquido nos últimos anos. E se ela conseguir se encaixar bem nessas 3 características, ela vai poder entrar na minha carteira de investimentos. E essa é uma estratégia que eu aplico na Bolsa Americana, porque comprovadamente ela gerou um resultado acima da média, e você pode estar vendo isso justamente agora. Entre janeiro de 2013 a julho de 2025, enquanto a Bolsa Americana em reais rendeu 23,4% ao ano, esse método rendeu 31,8% ao ano, um ganho muito acima da média. E você pode estar observando agora que a Amazon é uma empresa que está muito mal classificada dentro do método. Isso porque é uma ação que não é tão rentável assim em comparação à concorrência, é uma ação que está sendo negociada a um preço muito acima da média quando olhamos para indicadores de preço, e o único critério onde a Amazon consegue se encaixar bem é o seu crescimento, mas é insuficiente para fazer com que a Amazon consiga se encaixar bem na estratégia, ocupando hoje a posição número 212. E, inclusive, se você quer ter acesso a essa estratégia para aplicar na sua carteira, eu convido você a conhecer mais o meu curso de investimentos completo, A Capital do Dinheiro, e para você ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição. Então, nesse vídeo, você conseguiu conhecer mais a respeito da Amazon, entender o seu modelo de negócios, ver os seus pontos positivos, os seus pontos negativos e verificar para quem que faz e não faz sentido ser sócio dela. E agora eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Você é sócio da Amazon? Coloca aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.